a minha ideia era que eu entrasse na plasticidade, na geometria e na plasticidade da natureza. Então, se você pegar o livro, em muitos momentos você não vai entender ou perceber o que está perto e o que está longe, isso. né? Então, era justamente essa liquidez, né? Esse orgânico da natureza que eu quis mostrar. Né? Para começar, é totalmente heterodoxo, né? Fotografar a natureza em preto e branco. A natureza é colorida, a cor é fundamental na biodiversidade, no comportamento animal. Então, assim, quando eu digo que não foi um trabalho geográfico, é justamente por isso. Não só eu não estava lá para catalogar determinadas espécies, como também, entende? Sim, A ideia era justamente de me inspirar na questão da natureza, no sentido da natureza. Então, foi um trabalho que foi feito em 7 países, mas poderia ter sido feito em 20 países, assim como poderia ter sido feito em um país, entendeu? Porque toda a questão era o diálogo plástico entre as imagens. muito bom. Vamos fazer um passeio aqui. A gente aqui Bora. um elefante. Para quem está assistindo com imagem no YouTube, se você não tiver no YouTube ou no Globoplay ou no site, depois procura no YouTube, dá para recuperar. Aqui um elefante de pertinho. Coisa bonita. Não, de pertíssimo, né? Tem um ditado de um grande fotógrafo falecido na guerra da Indonésia, da Indochina, quando ainda era Indochina, Robert Capa. Ele era um fotógrafo de guerra e ele falava assim: se suas fotos não estão boas o suficiente, é porque não esteve próximo o suficiente. Obviamente ele falou isso num contexto de fotografia de ação, fotografia de guerra, mas na natureza a mesma coisa. Eu nunca apelei a lentes de grande distância focal. As minhas lentes são de curtíssimo alcance focal, o que me obriga a viver a situação, estar lá, Meu Deus, praticamente tocando o então animal. Você ficou perto entendeu? do leão? Pertíssimo, muito perto. Perigosamente perto, vamos dizer Nossa, assim, né? não é? Ô, Julia, vamos avançar. Não sei se dá para achar um leão aí ou a gente vai... o leão. Você esteve nessa distância que a gente está vendo aqui do leão? Teve um zoom aí. Olha, não. Quantos Então, metros você estava ali quando desse se leão? trata em natureza, eu vou lhe explicar aqui uma coisa. Quando se trata de fotografia, a lente que mais assemelha ao olho humano é o que a gente chama de... A natureza obviamente, umas 50 milímetros, 50 milímetros é uma lente de pouco alcance focal. Mas eu estava aí a 7, 8 metros, que não é nada na natureza. Que não é nada. Se o leão resolvesse te pegar, ele te pegava. Total. E o carro totalmente aberto, né? A maioria dessas fotografias, tirando fora as fotografias que foram feitas na Namíbia, que são as paisagens, que é um dos desertos mais antigos do mundo, né? O deserto da Namíbia. As fotos feitas no Congo e em Uganda dos chimpanzés, esses foram todos a pé. Mas nas savanas as distâncias são muito grandes e os animais muito perigosos. Então, realmente, você tem que trabalhar de dentro de um carro, mas o carro é totalmente aberto. Assim, não existe nenhum tipo de proteção. Ou seja, né? A proteção é você entender a linguagem corporal dos animais, né? Entender quando você ultrapassa a barreira do conforto do animal, como a gente chama, né? Sim. O leão, agora temos agora a imagem, agora ficou profissa, porque agora temos nós dois e as fotografias. E a Julia está fazendo... Julia, para aí, por favor. Essas imagens, quer ver, das dunas ali, são dunas, né? Sim, são dunas. Você... Então, Não, mais uma, Julinha. Peraí, gente. Não, aí é pra frente. A Julinha tem pra trás. Quando aparece... Aí, ó. Isso.
Olha que bonito. Para quem está assistindo, são dunas, e aí você faz um recorte, né? A gente não tem muito a ideia do cenário. Fica ali como Não você tem, tivesse criado então, uma imagem com uma fotografia. exatamente. Não é exatamente documental, não é isso, Christian? Olha, deixa eu te explicar aqui. Olha, em primeiro lugar, a fotografia, ela tem... Você pode apelar a determinadas técnicas, né? A fotografia, na verdade, é uma técnica essencialmente muito simples, tá? Porque a fotografia, diferentemente do olho humano, ela não consegue assimilar detalhes onde existe uma diferença muito grande entre onde há luz e onde há sombra, tá? Então, nesse caso, que é o chiaroscuro, né, que é uma técnica de pintura do século XVII, né, do século XVI, eu apelei a essa ideia, que são sombras extremamente profundas, com áreas de luz no limiar do branco absoluto, tá? Ou seja, é como a gente chama de branco porcelana. E o preto, a sombra, quase que um preto absoluto, né? Isso se faz através de uma técnica, né? Você faz a fotometragem nas luzes altas, o que faz com que a câmera não consiga captar os detalhes da sombra, entendeu? Então, assim, nas minhas imagens, elas não têm nenhuma manipulação em Photoshop. Elas são como eu as vi, tá? As imagens são in natura, vamos dizer assim, tá? E o enquadramento porque a minha também? Escola... Ou você tira a foto o enquadramento você fala, também, eu vou focar negativo. aqui porque isso aqui Jamais, também é na hora ali. Jamais. Isso também é da escola de quem começou a fotografar na era analógica. Tá? Quem começou a fotografar na era analógica tinha poucos recursos, né? De manipulação, de recorte. Muito diferente de quem começou a fotografia já na era digital, que você tem praticamente uma infinidade. O digital... Eu considero a era da fotografia digital uma pós-fotografia, né? É uma neofotografia, vivemos a era da pós-fotografia, tá? A fotografia de outrora, do século XIX, até do século XX, meados do século XX, e a fotografia de hoje, do século XXI, não tem como ser considerado a mesma coisa, tá? Então, hoje em dia, vivemos o que eu chamo de pós-fotografia. Pós-fotografia diferente da fotografia, que é o que você faz, é isso? Porque a chance de manipulação então, exatamente. Apesar deste trabalho ter sido feito, capturado em matriz digital, toda a minha escola, toda a minha percepção quanto artista, quanto fotógrafo, ele é da era digital, da era analógica, entendeu? Então, assim, eu não faço recorte. O que você está vendo nessa imagem, e ela inclusive está cortada aí, ela não está inteira, seria interessante ver ela inteira, é exatamente o que eu... agora sim. Exato. Eu nunca recortei uma imagem na minha vida, na minha carreira, nunca recortei uma imagem. Ela é 100% o que a gente chama de full frame, ou seja, full frame quadro inteiro, né? Full frame, quadro inteiro. Nossa, isso exige muito mais do fotógrafo. E eu apelo muito... Exatamente, porque o fotógrafo que apela à ideia do full frame, ele vai limitando as possibilidades de trabalho, entendeu?